Bom dia! Hoje eu estou começando aqui pela minha geladeira, fazendo um breve tour para mostrar tudo o que eu preciso para minha rotina de alimentação. Aqui eu tenho as minhas carnes congeladas, coloquei um coquinho para gelar também, para depois tomar água de coco. Aqui eu tenho caldo de ossos, deixa eu ajeitar aqui porque está embaçando. Tenho cebola roxa, queijo lá atrás, coco, polpa de coco. Aqui embaixo eu tenho carne moída que eu tô descongelando. Aqui eu tenho um iogurte que eu fiz ontem, iogurte natural, de leite cru. E melancia. Então isso aqui é tudo o que eu preciso para minha rotina de alimentação. Aqui são outros produtos que eu também utilizo na minha rotina de alimentação, mas eu queria que você desse uma atenção para o café, tá? Se você tem hábito de tomar um café, eu vou te passar agora algumas informações muito importantes a respeito dessa bebida. Os grãos dos cafés comuns, geralmente, eles têm uma torra muito alta e isso leva com que o café fique queimado. A maioria das pessoas acreditam que esse gosto amargo e queimado de café é o verdadeiro sabor do café, mas na verdade, se você for ver um grão de café maduro, você colocar ele na boca, você vai perceber que ele é doce. Então, quando tem torras desses cafés gourmets, no caso dessa aqui, clara, ela mantém até tons de doçura. E aqui, esses cafés, eles possuem também umas notas de frutas vermelhas, caramelo, mel e chocolate, que são notas que você percebe ali naquele café, né? Você consegue sentir. Então, esses cafés gourmet, eles acabam preservando as propriedades, aroma e sabores originais do grão do café, tá? Então, por isso que eu opto sempre por um café de torra clara. Aí aqui é o óleo de coco, que também não falta pra gente. A gente tem diversas utilizações dele. Aqui é a banha de porco que eu faço. Já tem um estoque aqui de banha para usar no dia a dia. Eu também gosto muito de utilizar azeite para compor essa minha porção de gordura na dieta da selva. Aqui eu tenho uma manteiga de garrafa, mas já tá no final, vou ter que repor. E sal integral. Pronto, eu terminei aqui o preparo do meu café. Vou esperar só ele terminar esse tempinho de infusão e depois eu levo ele para a garrafa para preparar o nosso café com óleo de coco, que é uma das partes que eu mais gosto da dieta da selva. É o momento que eu mais gosto da dieta da selva porque eu sinto os efeitos que esse café me proporciona. É incrível. Nove horas. Tá. E aqui eu vou mexer bem para que essa gordura possa trazer até uma cremosidade para o café. Vou mexer bem, bem, bem para ficar o máximo homogêneo possível. E até vai dar uma cremosidade no café. E é isso, tá pronto. Às vezes eu gosto de colocar manteiga também, só que eu não tenho manteiga o suficiente hoje, então eu vou com óleo de coco. Mas geralmente o café com óleo de coco é a minha fórmula perfeita para ter essa clareza mental, energia, disposição, bem-estar nessas primeiras horas do meu dia.
Já tô aqui com o meu cafezinho, ó. Vocês viram ali que quando eu fui colocar o café na garrafa, eu não coei. Eu não gosto muito de usar pano de café. E também esses coadores de papel que você encontra em supermercado, esses branquinhos, que são os mais comuns de você achar, os mais fáceis de você achar. Eles são clareados com produtos químicos, você sabia disso? E quando você vai coar aquilo ali, aquele produto químico, ele sai daquele coadorzinho junto com o seu café e você toma aquilo ali sem saber. Então esse é um dos motivos que eu não utilizo aqueles coadores de papel. O pano até é uma boa alternativa, mas eu particularmente não. Então eu faço café na chaleira, deixo aquele pó assentar, deixo um tempinho ali em infusão, com o fogo desligado, aí o pozinho vai baixando. E aí, depois de alguns minutos, eu coloco só o café dentro da garrafa. E eu já faço isso há muito tempo, tá? E sempre deu certo. É porque eu particularmente não gosto muito do pano por questões mesmo de higiene, né? Porque você tem que ter muito cuidado ali com aquele pano que você vai utilizar. E eu acho que para mim é um pouco trabalhoso. Os coadores descartáveis seriam uma boa alternativa se não tivesse esses produtos químicos, né, para clarear aqueles coadores. E eu tomo esse meu cafezinho aqui, ó, de frente para esse cenário. Esse aqui é o meu quintal que a gente chegou, plantou bastante para a gente ter muita natureza. E esse é o momento onde a gente faz as nossas meditações na hora do cafezinho, respira fundo. Para a gente também buscar o equilíbrio interno, né? E essa questão mental e espiritual, ela sempre anda junto com a comida para que nós possamos estar equilibrado internamente e com isso a gente desfrutar de uma vida saudável, corpo, mente e espírito. E agora eu vou começar a preparar as proteínas, tá? das refeições que eu vou fazer ao longo do dia. Essa aqui vai ser para o café da manhã, né? Para essa primeira refeição, que é costelinha bovina. Eu já fiz para o meu filho mais velho, agora os outros acordaram. Eu vou esquentar. Ela eu cozinhei ontem. Eu vou esquentar, vou fazer um ovinho para acompanhar e depois as frutas e iogurte. E já vou colocar também aqui na pressão essa costelinha de porco para cozinhar também para a gente comer nas refeições do dia, tá? Aqui eu tenho uma costelinha bem gorda. Já vou fazer nessa minha gordurinha animal que eu tenho aqui da costela. Vou colocar aqui nessa panela, vou colocar um pouquinho na pressão, até a água secar e ficar bem molinha e assadinha. E aqui, gente, não tem segredo, tá? Para ficar uma carne super saborosa, a chave é a gordura. A gordura é o elemento que traz um sabor incrível à comida, tá? Então aqui eu não utilizo muito tempero não, é o básico do básico. Aqui eu tenho uma carninha gorda, coloco um salzinho integral, uma cebolinha roxa, no máximo uma pimenta moída ali, uma pimenta do reino moída. Porque o que vai trazer sabor para minha carne é a gordura, tá? Então, quando você quiser uma carne bem saborosa, dê sempre preferência a cortes que tenham ali um pouquinho de gordura. E se for cortes que não tenham tanta gordura, você coloca uma manteiguinha, uma banha, tá? Que vai ficar incrível. E nunca desperdice a gordura das carnes que você faz, tá? Porque aqui eu tô fazendo da gordura da costela que eu fiz ontem.
Pronto, aqui eu selei essa carne, pegou uma corzinha, você pode ver por aqui, uma camadinha dourada por cima, tá? Eu não uso nenhum tipo de corante, eu apenas selo essa carne para dar essa cor e coloco um pouquinho de água para ir para pressão. É só para ela amolecer um pouquinho, tá? Eu coloco esse pouquinho de água e cozinho ali cerca de 15 minutos para dar uma amolecida, para aquela carne ficar bem molinha desfiando. E agora são 11h10 e eu vim aqui no meu quintal dar uma volta, fazer algumas coisas para que eu pratique uma rotina que eu faço diariamente de saúde, que é o banho de sol, tá? Eu escolho esse horário porque é um horário que o raio UVB está mais em evidência. E esse raio, ele é responsável por ativar, por sintetizar a nossa vitamina D. Então, eu deixo esse momento reservado do meu dia para vir aqui, me expor ao sol e absorver luz. O nosso objetivo, quando faz essa prática terapêutica, não é queimar, tá? É apenas absorver luz para garantir todos esses benefícios. Eu costumo passar aqui cerca de uns 10 minutos. Isso é um tempo suficiente para que a gente possa absorver essa luz, que ela é essencial para o nosso sistema imunológico, para a produção de hormônios, de vitaminas, para regular o sono. Então, eu escolho essa hora do dia para dar esse passeio, fazer algumas coisas aqui nas minhas plantas, ou checar ali os bichos, se eles precisam repor comida e água. E fico esse tempo, né, curtindo esse sol, fazendo algumas tarefas e também tendo esse contato com a natureza, que é extremamente importante não só para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde mental. Das coisas do papai. Essa cebola é minha. Não é do teu pai. Não é do papai. Não é da mamãe. Não é do teu pai. É da mamãe, senão vou te dar uma lavada. Mas só que se não buscar é secado. Tá não, mas depois tu bebe água. 5 ou 10 minutos que você passa é o suficiente para você garantir esses benefícios. E você vai ver muita diferença na sua rotina a partir do momento que você começar a fazer essa exposição ao sol Tem outra aqui. de forma terapêutica, tá? Então, o nosso objetivo é absorver essa luz, né, que traz todos esses benefícios para a gente. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a ficar com medo do sol por conta de um marketing, de uma indústria que estava querendo oferecer um produto. Então, as pessoas deixaram de fazer esse uso dessa luz natural, colocando bloqueadores solar e impedindo que o corpo passasse a receber essa luz natural, e isso acaba desregulando diversas funções no organismo. Então existe esse mito muito forte em relação ao sol, de que ele é o causador de doenças, né? Só que quando você faz o uso desse recurso natural de forma terapêutica, você começa a ver a sua saúde de fato mudar. Quando a gente fica no sol, visando ter uma melhoria na nossa saúde,
nós não vamos nos expor ao sol para ter uma queimadura, né? A gente vai se expor de uma maneira cuidadosa, eficaz, para a gente obter os benefícios que esse raio natural pode nos trazer. Porque para a gente fazer a síntese dessas vitaminas, da vitamina D no caso, a gente precisa desse raio UVB. Então, se a gente vai... E quando você usa esses recursos naturais de uma forma consciente, de uma forma responsável, você vê a sua saúde mudar. Então eu fico esse tempo aqui no meu quintal, que é pequeno, mas a gente aproveitou muito bem esse espaço. Eu passo esse tempo aqui apreciando toda essa natureza e ainda usufruindo dos benefícios desse banho de sol. E esse é o melhor horário, tá? Porque o raio UVB, ele está em evidência na Terra entre esses horários de 11 até as 14 horas. Então, eu sempre deixo as minhas atividades aqui no quintal para esse momento, para que eu possa aproveitar, né? Tomar um sol, fazer algumas coisas, ter contato com a natureza. Já são 11h29 e até agora eu não estou com fome. Eu tomei 2 xícaras de café, daquele café com óleo de coco, e estou super saciada, com bastante energia para fazer as minhas atividades aqui de casa e não tenho necessidade alguma de comer, né? Muitas vezes as pessoas, elas acabam ficando reféns da alimentação por causa de uma cultura. Então, eu tinha muito isso, né? Chegava meio-dia, não, agora é hora do almoço, mesmo que eu não esteja com fome, eu tenho que comer, né? Mas, quando você passa a ter um estilo de vida de outro modo, assim como na dieta da selva, você passa a ouvir melhor o seu corpo. Então, se eu não estou com fome, qual é a necessidade que eu tenho de estar colocando comida dentro do meu corpo sem ele estar pedindo? Nosso corpo ele tem um sistema altamente sofisticado. Então, o meu corpo vai me avisar quando eu preciso de combustível. Então, só nesse momento é que eu realmente vou comer, né? Então, se eu não estou com fome, como apenas porque é o horário ou porque eu tenho uma cultura ali de fazer todas as refeições certinhas no horário, eu corro o risco de estar sobrecarregando o meu organismo com um alimento que não está sendo necessário naquele momento e também de fazer um estoque de gordura no meu corpo, né? De gordura localizada. Então, quando você se alimenta da maneira adequada, que você dá todo o suprimento para o seu corpo, proteína, gordura e os carboidratos certos, né? Os seus hormônios começam a se regular. Então, quando os seus hormônios se regulam, você tem uma produção adequada de um hormônio grelina e leptina, que são hormônios que vão avisar quando você precisa comer e quando você já está saciado. Então, quando os seus hormônios estão regulados, o seu próprio corpo vai dar esse aviso, né? Então, a gente passa a não sentir mais essa necessidade de estar o tempo inteiro comendo, só porque é um hábito, ou então só porque estamos ansiosos, né? Então, tudo isso é sinal de hormônios desregulados. Então, você pode corrigir isso através da comida de verdade. Se você colocar no seu corpo tudo que ele precisa, com certeza ele vai estar em pleno funcionamento. Se você adota esse estilo de vida mais saudável, você vai estar dormindo melhor, você vai estar com as suas emoções em ordem,
você vai conseguir um emagrecimento, se esse é o seu objetivo, e o seu corpo vai estar nutrido, respondendo a todos os estímulos que lhe levam a ter um bom funcionamento, uma boa saúde, a ter vitalidade, energia. Bom, agora já são 13h46 e agora eu vou fazer a minha primeira refeição do dia. Eu já montei os meus pratos, agora eu vim só pegar a bandeja para eu colocar e mostrar tudo para vocês, como é a minha refeição na dieta da selva. Bom, essa é a dieta da selva. Aqui a gente tem o primeiro prato, que são carnes com gordura, queijinho aqui também como fonte de gordura. Hoje eu tenho aquele porco que eu mostrei mais cedo, a costelinha de boi também que eu mostrei mais cedo e um pouquinho de fígado de galinha. Aí eu coloquei umas cebolinhas, cebola roxa, que é uma fonte riquíssima de antioxidantes. Quando eu como esse primeiro prato, estou saciada, aí eu venho para o meu iogurte com as frutas. E esse azeite também eu gosto de regar por cima da comida para me dar mais uma fonte de gorduras boas, porque é isso que me mantém saciada, é isso que me mantém com a energia estável ao longo do dia. E são as fontes boas de gordura que vai me manter saciada, que vai me manter longe da compulsão por doces, principalmente dessas compulsões alimentares por doces. Isso tudo é o corpo avisando que está faltando gorduras de boa qualidade para a produção hormonal e para diversas funções do corpo que nós precisamos de gordura, de boas gorduras. É extremamente essencial para a nossa saúde termos gordura no nosso organismo para ele estar em pleno funcionamento. E esse é o estilo de vida que me fez atingir os objetivos que eu desejava, que era emagrecer, ter mais energia, mais clareza mental, mais disposição, mais foco nas coisas. E tudo isso sem precisar ficar pesando comida, sem contar calorias, comendo tudo o que o meu corpo precisa. Trocando aqueles alimentos que o corpo não reconhece por comida de verdade, tá? É disso que o seu corpo precisa. Precisa do combustível adequado para que seus hormônios funcionem normalmente e a partir disso você consiga sentir esses benefícios, sentir esses efeitos. Olha só, eu nem consegui comer tudo, ainda ficou porco, costelinha, um pouquinho de fígado, não consegui comer tudo. E o mais interessante é que antes da gente fazer essa dieta, a gente acredita que a gente vai precisar se alimentar do mesmo volume de comida que a gente comia quando comia arroz, feijão, macarrão, e não. Aqui na dieta da selva, com uma quantidade muito pequena de carne e gordura, já é possível você ficar satisfeito, já é possível você suprir o seu corpo do que ele demanda, né? Então muitas pessoas têm medo de iniciar essa dieta porque acham que vai ser muito cara por conta de precisar comer muita carne com gordura e na realidade não é assim, tá? A gente, quando adere o estilo de vida na dieta da selva, você vai notar que você vai fazer menos refeições, vai consumir uma quantidade muito menor de comida, tá? Porque essa é a vantagem de você colocar uma fonte de gordura na sua rotina. Primeiro, que o seu corpo precisa de gordura para ter o seu metabolismo, para ter todas as suas funções em ordem e
com pouca porção, com a porção pequena, você já vai ter essa saciedade. Seu corpo já vai te avisar de que já está suprido, de que aquela matéria-prima densa que entrou já é o suficiente para ele realizar as funções que precisa realizar, tá? Então, no final das contas, você acaba tendo uma economia, né? Porque colocaram muito isso na nossa mente, de que comer carne no Brasil é muito caro. E na realidade, quando você se alimenta da forma certa, você economiza. E agora eu vou vir para meu complemento, iogurte e melancia, um pouquinho de coco seco, tá? É provável que também eu não consiga comer. Depois que eu parei de comer a carne com gordura, meu corpo pediu um frescor, né? Então eu vou trazer isso através da fruta e através do iogurte também, tá? E é bem provável que eu não consiga comer tudo, mas eu vou fazer esse complemento para que eu tenha uma refeição completa, composta por proteína, gordura e carboidrato. E assim eu finalizei o meu complemento, comi todo o iogurte, a melancia e o coco eu comi só um pedacinho. Eu senti hoje que o meu corpo, ele pediu alimentos que trouxessem mais frescor. Por esse motivo foi que eu consegui comer todo aquele pratinho de melancia que eu tinha colocado e o iogurte, que são alimentos que trazem um frescor interno, uma umidade. E já a carne com gordura eu comi bem menos, porque aqui onde eu moro é um local que tem um clima de sertão seco. E aí, esse clima externo, ele também influencia no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio interno. Então, nessas épocas mais quentes, o nosso corpo ele pede alimentos que tragam esse frescor. Então, você tendo essa percepção, sabendo escutar o seu corpo, você vai conseguir dar para ele tudo o que é necessário para haver esse equilíbrio entre esses órgãos e esses sistemas internos. E a partir daí você vai usufruir de uma boa saúde, de bem-estar, você vai colher todos esses benefícios. Finalizei agora essa refeição às 2h19 da tarde. Eu vou ter pelo menos 5 horas de saciedade. E é bem provável que talvez hoje eu não faça outra refeição. Essa possivelmente seja a minha única refeição do dia. Porque eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo nutrida, saciada. Então, não tem essa necessidade de eu comer porque é noite, porque eu preciso jantar, ou porque às vezes a gente tem uma cultura de ter que fazer várias refeições, porque acredita que o corpo ele precisa estar sempre cheio de comida para você fazer tudo que você tem para fazer, e na realidade não é bem assim. Outra vez eu ouvi uma pessoa falar assim, você não come no café da manhã? Nossa, isso vai te fazer muito mal, porque saco vazio não para em pé. Isso é uma expressão muito engraçada e que você provavelmente já tem escutado. Isso é uma coisa tão fixa na mente das pessoas que elas acabam se deixando levar por essa ideia e acabam comendo mais do que o necessário. E isso resulta ao longo do tempo em obesidade, no aparecimento de doenças. Porque, por incrível que pareça, se você for analisar as pessoas longevas, em grande maioria elas são magras e comem pouco. Se você for
fazer uma pesquisa e conhecer um pouco melhor sobre os nossos ancestrais, vocês vão chegar à conclusão de que eles eram pessoas que não tinham as doenças que se tem hoje e que eram povos que faziam refeições com uma longa distância de uma para outra, às vezes até dias, né? Eles geralmente caçavam, coletavam, faziam suas refeições e esse tempo de uma coleta e caça para outra geralmente variava ali entre 1 dia, 3 dias. E durante essas pausas, né, o corpo tinha uma energia estável para desenvolver todas as atividades que eles precisavam. E fora que essas pausas que a gente conhece como... E essas pausas longas que hoje a gente conhece como jejum, são ferramentas terapêuticas excepcionais, porque durante esse período que você não se alimenta, ao invés do seu corpo estar gastando energia para quebrar e digerir alimento, a energia ela é voltada para fazer um processo interno de desintoxicação, de desinflamar o corpo, eliminar toxinas. Então, essas pausas, elas são extremamente importantes, mas você só consegue fazer essas pausas se o seu corpo estiver bem alimentado. Porque quando você escolhe alimentos pobres em nutrientes, 1 ou 2 horas depois da sua refeição, você vai estar morrendo de fome. E aí você não vai aguentar fazer uma pausa longa, porque vai ficar sem energia, vai ficar fraco e aí vai comer novamente. E esses hábitos da vida moderna, de você estar fazendo várias refeições ao dia, lanches entre refeições, só te jogam em um único ponto, que é doenças, dependência de remédios, porque você não dá esse descanso para o seu corpo se regenerar. O nosso corpo ele tem essa capacidade de se auto-regenerar, mas nós precisamos dar essa condição, nós precisamos dar esse descanso. Então, se eu olho para o meu alimento, eu vejo que ele é capaz de me manter nutrido por horas, então eu vou por aquele caminho. Eu não vou trocar isso por um alimento rico em açúcar, pobre em nutrientes, que vai apenas me deixar viciado e vai me jogar nesse ciclo de doenças. E eu ter entendido isso foi o passo mais importante para eu fazer todas essas mudanças, porque quando a gente quer fazer uma mudança pensando apenas no resultado e não vê sentido naquilo, a gente acaba tendo aquele estilo, enxergando aquele estilo como um fardo e, consequentemente, a gente não vai ter constância naquilo que a gente quer fazer, a gente não vai ter um bom resultado, obviamente. Então, para que eu faça mudanças, principalmente na alimentação, eu preciso procurar enxergar as coisas de uma maneira que faça sentido. Então, para mim, entender e ver a alimentação dessa forma fez total sentido e foi a coisa mais importante para eu mudar. Agora são 4h25 da tarde. Eu ainda estou muito satisfeita dessa refeição que eu mostrei para vocês, que eu fiz ali 1 e depois de 1h30 da tarde. É provável que eu nem coma mais hoje. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like. Coloque nos comentários alguma dúvida que você tenha a respeito desse estilo de vida, da dieta da selva, ou do que você precisa fazer para ter mais saúde, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!